Você sabe qual é a melhor maneira de irrigar com pivôs? Vamos trazer essa informação, mas antes, pesquisa aí na sua plataforma de rede social favorita, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Twitter, antigo Twitter, hoje é o X, por Paracatu Rural, e acompanha a gente por lá. Agricultura irrigada. A região central brasileira é rica em irrigação por pivôs, e esse tipo de prática demanda bastante estudo. Alguns fatores, como a mancha do solo e o clima na qual o solo está inserido, vai influenciar um sistema de irrigação eficiente. E para falar sobre isso, a gente traz aqui mais um episódio da série especial sobre a agricultura irrigada, de realização da Embrapa. Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, comentaram sobre as variáveis que vão modificar a estratégia hídrica de uma determinada região, com foco, neste caso, para aquelas que utilizam da irrigação por pivôs. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Embrapa, no final dos anos 70, teve aquele projeto do Profir, né, assim, um estímulo à irrigação muito grande, e eu era responsável pelos experimentos de irrigação. E uma coisa que me preocupava muito aqui era que eu tinha muita variabilidade na disponibilidade de água devido a variações no solo, até na distribuição da água mesmo, né? Considerando a irrigação de precisão, qual que é a melhor maneira de se irrigar em pivôs instalados em áreas com grande variabilidade de solo? Você até começou a falar disso no episódio passado, né? Esse é um grande desafio, gente, porque os nossos pivôs, de maneira geral, já existem equipamentos hoje que você consegue aí individualizar e aplicar, ou seja, variar a taxa de aplicação no pivô, mas não é comum, ainda são caros. O que a gente tem mais comum é o pivô que aplica, você pode variar a velocidade e variar com isso a lâmina aplicada, mas no geral você não consegue diferenciar ao longo da torre a taxa de aplicação. Esse é um dos grandes desafios. O que a gente tem que ter consciência, se você considera o solo uniforme, você vai ter regiões recebendo mais do que o necessário e outras recebendo menos. Qual que é a estratégia? O que eu gosto de fazer, o que eu faço, eu gosto de pegar a mancha de solo que mais se apresenta e fazer um manejo por essa mancha. E é por isso também que eu gosto muito do manejo pelo clima, porque você tem uma flexibilidade maior e não tem que colocar sensores em cada uma dessas partes do solo para você poder monitorar. Até porque o sensor, muitas vezes no campo, você não pode ir na esquina ali no barzinho da frente e comprar. Se ele quebrou, se ele deu um problema, você vai ter que trazer de fora, vai gastar alguns dias. E o manejo da irrigação ele é diário, a tomada de decisão é diária. 2, 3, 4 dias sem informação, isso é um problema aí para você manter o seu manejo da irrigação. Então é uma decisão difícil. Eu gosto de sempre usar a maior mancha de solo para eu fazer o manejo da irrigação em áreas com esse perfil. Eu acredito que logo nós vamos ter essas taxas variáveis, né, na irrigação. Como que nós poderíamos definir a eficiência da irrigação e quais os fatores que afetam a eficiência da irrigação? A eficiência de irrigação, podemos imaginar, ela é uma razão entre o que a planta realmente utilizou da água que você tirou do rio. Vamos supor, se tirou 10, se a planta utilizou 8, sua eficiência vai ser uma razão entre 8 por 10. E do momento que você tirou a água do rio, até ela chegar à planta, ela passa por alguns caminhos. Até chegar a ser aplicada, nós chamamos de eficiência de condução. Ela pode perder no cano, vazamento, aquelas coisas ali. Esse tipo de eficiência ele tem que ser próximo aí de zero. Não pode ter muita perda durante esse caminho. É lógico que se o seu elemento de condução é o solo nu, vai ter infiltração, mas o ideal é quando é canalização, que isso não aconteça. Quando você aplica, se for aspersão, por exemplo, o pivô central, você pode ter perdas por deriva, o vento tirando a água da área de interesse, evaporação da água da gota. Você pode ter gotas que ficam retidas nas folhagens, embora ela tenha uma finalidade de abaixar a temperatura, ela não chegou nas raízes onde ela precisa, e até que finalmente ela chega ao solo e você consegue aí fazer uma estimativa dessa água utilizada. E qual água utilizada? É a água transpirada. Porque dessa água que chegou no solo também, uma parte é evaporada. Se ela é evaporada, ela não foi utilizada para quê? No processo de fotossíntese para produzir alimento. Então a água realmente, quando a gente faz a análise dessa eficiência, se for levar ela em todos os aspectos, nós temos que avaliar a água que foi transpirada pela planta e daquela que foi retirada do rio. Então esse mais ou menos é o caminho que a gente utiliza para avaliar a eficiência. São vários fatores, o clima tem muita influência nessa eficiência também. E é por isso que eu gosto muito de um indicador que chama produtividade de uso da água,
que é o quanto que você produziu por quanto de água que você utilizou, pelo volume de água utilizado. Ou seja, se você produziu muito com pouca água, você foi eficiente aí em termos da sua produção, que é o seu objetivo final. Fantástico, Lívio, muito bom mesmo. Com todas essas variáveis que afetam a eficiência da irrigação, né, existe um sistema de irrigação que seria o melhor ou que atenderia a todas essas condições? Não tem, não existe, infelizmente não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, ela tem que se olhar da questão econômica, questão ambiental, questão social, questão técnica, na questão técnica, topografia, se tem água disponível. Muitas pessoas querem instalar um equipamento de irrigação, já começa a instalar sem ver se tem água. Então não existe um equipamento, cada caso é um caso. Por exemplo, se você pensa em fruteiras, por exemplo, uma irrigação localizada, de cara, ela já tem um perfil melhor, porque se evita irrigar no espaçamento entre as frutas, que geralmente é água evaporada, que não contribui para o seu efetivo que é produzir. Então você tem umas características que te dão um direcionamento mais ou menos, mas eu não gosto muito de padronizar, tem que ser estudado, consulte um profissional, nós temos muitas pessoas boas, tem muito consultor que eu acho que muitas vezes confunde mais do que ajuda, então tem que ter uma opinião boa, bem balizada. A revenda, eu tive a oportunidade de dar uma palestra para um grupo de revendas, que eu acho que tem um papel importante nesse processo, não só de vender, mas de ajudar a comunicar melhor todas essas questões importantes para a agricultura irrigada, para que a sociedade possa entender melhor a importância dessa tecnologia e com isso a gente poder avançar. A gente vê que o sistema de irrigação hoje, eles não distribuem só água, né? Aumentou muito a distribuição de alguns insumos via irrigação, né? Uma coisa que aumentou muito é essa questão da fertirrigação. Essa seria uma prática viável ou você acredita que isso poderia ser um desperdício no uso da água? Não, eu acho que é uma prática muito viável. Você fornece as doses necessárias. Ao invés de fornecer grandes doses, você consegue fornecer doses picadas de acordo com o estágio de desenvolvimento da cultura, de acordo com a sua necessidade. Você evita a mecanização na área. Você tem uma série de benefícios ambientais que eu acho que é uma grande coisa. Nós temos que investir mais. Nós temos que estar sempre estudando, temos que estar sempre aprimorando, avançando nessas grandes questões aí de fertilidade. Mas não é um desperdício de água. Eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que usar. E no fundo, avaliar a produtividade de uso da água. Quanto você produziu por metro cúbico de água, acho que isso é o grande critério. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 22 a 24 destaca a importância da verdade e da justiça em nossas ações. Aqueles que planejam o bem e praticam a justiça encontram favor e benefícios. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas vidas. Efésios 4, 28 nos exorta a não roubar, mas a trabalhar com as mãos, fazendo algo de bom, a fim de poder compartilhar com quem está em necessidade. Isso enfatiza a importância do trabalho honesto e do ato de compartilhar com os necessitados. Unindo essas passagens, nós entendemos que a integridade é fundamental em todas as nossas ações. Isso inclui a prática de trabalhar de maneira honesta e digna, não apenas para o nosso próprio benefício, mas também para que possamos compartilhar com aqueles em necessidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.